Olá, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre criatividade maligna, como agem os bandidos e quais os últimos golpes na internet. A gente vai conversar com a delegada que traz dicas de como se prevenir desses golpes. Sobre esse assunto eu converso hoje, então, com a doutora Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda. Como é que vai? Tudo ótimo, é uma imensa honra falar com você e com todos os telespectadores. Vamos falar então? Época de quarentena, todo mundo isolado em casa, é uma época de criatividade para bandido? Tá todo mundo inventando golpes novos? Infelizmente, os criminosos inescrupulosos, eles se aproveitam das vulnerabilidades ali apresentadas para que os golpes e os crimes sejam praticados. Agora, em época de pandemia, as desinformações, elas proliferam, principalmente nos meios virtuais. E desta forma, os criminosos, eles aproveitam para praticar golpes através das redes sociais, tanto pelos WhatsApp, Instagram, Facebook, pelos meios de redes sociais, eles aplicam os golpes para que as vítimas cliquem em algum link e nesse link seja redirecionado até um hacker para dali ele poder pegar todas as informações. E as informações, elas são fornecidas pelas próprias vítimas. Quando se solicita para uma atualização de cadastro, por exemplo, as senhas, os números e os documentos ali necessários. Então, muito cuidado ao acessar links, pois esses links, muitas vezes, eles estão sendo utilizados como isca para a prática de golpes e crimes. A gente vai falar depois um pouquinho mais sobre cada um dos golpes, doutora, mas a gente pode dizer que existe algo em comum entre todos esses tipos de golpes, esses que estão sendo usados nos últimos dias? Tem uma linha em comum entre elas? Sim, a linha em comum é que a própria vítima ela fornece os instrumentos para que aquele criminoso possa praticar o estelionato, ou a prática desses golpes e crimes de uma forma mais facilitada, a partir do momento que a vítima clica e acessa a esse link fraudulento. Então, um conselho muito sério é que quando a pessoa quiser algum tipo de informação, acessar os sites oficiais para poder obter a informação e nunca acessar aqueles links. E aqueles links, eles vêm de forma muito sugestiva, de uma forma em que, por exemplo, se oferece brinde, prêmio, se oferece vacinas, que não existe ainda da Covid, por exemplo, ou bolsa, auxílio. A criatividade realmente desses bandidos inescrupulosos, ela não tem limite. E a pessoa achando que irá, de repente, conseguir algo ali através daquele link, ela acessa e dá todas as informações necessárias. E muitas vezes esses links, eles são passados pelos próprios conhecidos, por exemplo, em grupos de WhatsApp entre amigos. Muitas vezes a pessoa ela passa e transmite um link criminoso sem mesmo ter ciência que está passando esse link. E esse link ele ali circula entre os grupos de redes sociais, principalmente entre amigos. Eu acho que esse é um ponto importante porque o WhatsApp, principalmente nos últimos dias, acabou virando quase que a ferramenta principal desses golpes, né? A senhora mencionou, por exemplo, essas promoções que às vezes fala, você vai ganhar um presente de tal loja se compartilhar com pelo menos 10 contatos, 10 amigos e geralmente, acho que 90% das vezes, pelo menos no final, isso é um golpe para conseguir informações, né? Por exemplo, tanto na Páscoa, no Dia das Mães, e agora a gente prevê que agora, no Dia dos Namorados, links falsos de lojas fornecendo algum brinde, algum sorteio, alguma forma de presentear aquele que acessa o link, pode estar ali sendo utilizado para conseguir capturar os dados, as senhas das vítimas. Agora, ultimamente, doutora, a gente tem visto muitos casos de WhatsApp clonado. Como acontece esse tipo de golpe? O que a vítima pode fazer para se precaver? Geralmente o WhatsApp clonado, a vítima recebe uma mensagem de atualização, tanto pelo celular ou até mesmo no e-mail. Ela clica na atualização, ela vai completando ali aquele link que simula ser um link oficial do WhatsApp, e ali o criminoso ele consegue clonar
e consegue ali redirecionar para todo o contato da vítima pedidos de depósito bancário, solicitação de ajuda, principalmente quando se fala financeiramente, dinheiro e depósito bancário, para que possa, assim, na rede de amigos e de conhecidos, naquela rede de contatos da vítima, que está ali armazenado no WhatsApp, aquele criminoso, ele, o mais rápido possível, ele tenta solicitar e tentar pedir algum tipo de dinheiro, por exemplo. Agora, doutora, depois que a pessoa tem o seu WhatsApp clonado, o que ela deve fazer? Imediatamente ela tem que entrar em contato com o WhatsApp para tentar solucionar ou trocar a senha, alternar a senha e também registrar um boletim eletrônico através das plataformas digitais da Polícia Civil, informando que foi vítima de um golpe. Outro golpe muito comum que a gente tem visto nesses últimos dias é a questão dos sites falsos. Ainda há muitas pessoas que entram em sites falsos e como identificar que um site é falso? Como eu posso fazer um pagamento e ter certeza de que esse site é seguro? Os boletos falsos. Primeiramente, esse boleto ele tem que ser de forma oficial. Ou se chega através do correio da própria, não tentar inovar na forma de pagamento. Se, por exemplo, a pessoa está acostumada a receber o boleto através do correio, esse boleto ele vem com o endereço diretamente da empresa que está solicitando o pagamento. E se for para efetuar o pagamento de forma eletrônica, entrar no site oficial e não através de links ou sublinks. Sempre tentar verificar a veracidade desse site ou ligar também solicitando um novo boleto, porque a partir do momento que a pessoa solicita por telefone para o site e canal oficial daquela empresa que ela quer pagar o boleto, obviamente esse boleto virá de forma oficial. Não, se tiver desconfiança de algum outro tipo de inovação de forma de pagamento, tente procurar e acarear, procurar o mais rápido possível as informações com o setor responsável, com a empresa responsável, antes de efetuar o pagamento. Não efetue o pagamento caso você tenha qualquer resquício de dúvida a respeito da idoneidade daquele boleto, daquele documento ou de qualquer que seja a transação bancária a ser efetuada. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre golpes na internet. Mas antes eu tenho um recado para você. Taxa de condomínio cara, inadimplência no seu prédio? Reduz até 70% no custo da portaria do seu condomínio. Com a portaria remota Safer, você aumenta a segurança no controle de acesso do seu prédio através de monitoramento que controla a entrada e a saída de pessoas 24 horas por dia. E não tem taxa de implantação. Você percebe a diferença já no primeiro mês, além de ter uma carência de até 50 dias para a primeira parcela. Tudo para facilitar e garantir a sua tranquilidade. Com mensalidades fixas a partir de R$ 5.000, a Safer tem um sistema inovador com central de monitoramento à distância, ideal para esse momento de isolamento social, diminuindo o número de pessoas no seu prédio, e portas anti-arrombamento, trazendo economia e segurança para o seu patrimônio. Faça como centenas de condomínios da Baixada Santista. Contrate a Safer Portaria Remota. Acesse saferportariaremota.com.br e solicite um orçamento pelo telefone 21 38 9600 ou pelo WhatsApp 99775 9068. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são os golpes em tempos de Covid-19. Sobre esse assunto, eu converso com a Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Doutora Raquel, a gente está falando sobre os últimos golpes, né, os mais comuns agora desse tempo de Covid, e muita gente está usando também exatamente essa época de pandemia para aplicar golpes. Como é que são os golpes do coronavírus? Existem diversos golpes, desde a solicitação de proporcionar aquele auxílio Covid, pedidos de doação para hospitais filantrópicos, esses pedidos geralmente de doação para depósito bancário, eles são praticados através daqueles que estão nas penitenciárias,
a gente percebe que são contas desses que utilizam contas através de laranjas para a prática desses golpes. Proporcionar o teste grátis, vacina, tudo que é correlacionado ao Covid, esses golpes são praticados. Principalmente idosos, é uma atenção redobrada, porque muitas vezes esses criminosos, eles se camuflam de serem funcionários de instituições bancárias, cartões de crédito, falando que, como há uma necessidade desses idosos estarem isolados, em isolamento social, por serem parte daquele grupo de risco, um funcionário irá se dirigir até a residência para fazer a troca do cartão. Não acreditar nessas ligações ou nessas informações e pedir o auxílio para alguém que tenha uma maior familiaridade com os meios através da internet. A gente vê muita criatividade nos golpistas, né, doutora? Assim, antigamente tinha muito a questão do sequestro de um familiar e aí a própria pessoa ia dando as informações. Você tô com seu filho, com fulano, e a própria pessoa ia instigando. Hoje as pessoas estão um pouco mais espertas, mas muita gente ainda acaba caindo em golpes porque a cada dia eles são cada vez mais criativos, são novos golpes. Existe um perfil da vítima? Como é que os bandidos, os criminosos escolhem as suas vítimas? Não existe um perfil da vítima. Toda pessoa que está em uma situação de estresse, em uma situação de medo, em uma situação em que o seu ente querido está em risco, obviamente a razão ela se perde para a emoção que fica realmente sobrepondo qualquer tipo de razão e raciocínio, porque a pessoa que se ela percebe, se ela acha que o seu ente querido está em risco, obviamente aquela emoção de medo, de angústia, de ansiedade, ela fica muito latente. O criminoso, sabendo disso, ele aproveita muitas vezes dessa situação. E a própria vítima, no seu nervosismo, ela começa a falar até o nome do filho ou da filha, na prática desses golpes. Infelizmente, ainda a gente percebe que muitos golpes do falso sequestro ainda é praticado e muitas pessoas ainda caem com medo, preferem pagar o resgate com medo que possa ser verdade. Mas, primeiro, se os pais são idosos, sempre saibam a respeito de seus filhos, procurem saber onde seus filhos estão, deixem aquele telefonema que não tem um identificador de chamada, não atenda, porque geralmente é o telefone do criminoso. Tem alguns códigos também, para que aquele parente ele não fique apreensivo, mesmo na dúvida que se o seu filho ou ente querido foi sequestrado ou não. Então, infelizmente, existe uma inversão de valores em que, infelizmente, a gente tem que criar alguns códigos para que a gente não caia nesse tipo de golpe tão inescrupuloso, tão perverso, que é o do falso sequestro e, consequentemente, do pagamento desse resgate. Agora, a gente estava falando sobre a questão do fornecimento de dados, que é também uma das grandes sacadas dos criminosos, né? Estão em busca disso. Em que situações, doutora, é perigoso fornecer esses dados? Como que o consumidor, então, pode se precaver? Por exemplo, liga, de repente, uma operadora de telefonia, enfim, pedindo os dados. Você só confere os dados, você pede para a pessoa te passar os dados que ela já tem. Como que pode ser a forma mais segura, então, de se passar esses dados? Desligue o telefone imediatamente. Caso você tenha algum problema, caso você queira falar com alguma prestadora de serviço, seja ela internet, telefone celular, qualquer outro tipo de serviço, você deve solicitar esse serviço. Se for algum telefonema que você recebe te oferecendo algo, desligue imediatamente. E se você ficar na dúvida, ligue, procure qual é o telefone oficial, o site oficial e entre em contato para saber se realmente você foi procurado por alguma propaganda, por algum serviço oferecido por essa operadora. 99,99% das vezes, com certeza, não será da operadora. Eu posso quase que garantir que 100% não será da operadora solicitar através de um telefonema autônomo para essa pessoa a solicitação de dados. Os dados, geralmente, eles são solicitados quando a própria pessoa procura esse telefone para algum tipo de informação.
Agora, a gente falou um pouquinho sobre a questão do WhatsApp, eu gostaria de falar sobre outras redes sociais, por exemplo, Facebook e Instagram. Tem golpes típicos dessas duas redes? Da mesma forma, é que é um pouquinho mais difícil quando se fala em Instagram e Facebook, porque ali a gente tem, as pessoas elas podem verificar quantas fotos existem, se realmente a conta é antiga ou é nova, se realmente essa conta é a conta oficial de quem simula se passar por alguma empresa, alguma pessoa. Então, realmente, esses golpes mais imediatos, mais rápidos, eles estão sendo praticados através do WhatsApp. Agora, qual tipo de ajuda que a pessoa consegue buscar, doutora? Além de, claro, por exemplo, desliga o telefone, não atende, não dá as informações. Agora, tem como ela ter uma ajuda de poder público numa situação dessa? Adianta Ela buscar a deve polícia? denunciar, tentar coletar provas de que a polícia possa ter alguma dica, algum rastro para as investigações para poder perseguir esse criminoso. Se conseguiu o telefone, o número do telefone ou, por exemplo, a conta bancária. Se houve uma solicitação de golpe para depósito em uma conta bancária. Muito recorrente quando os WhatsApps são clonados. Tente perguntar para essa pessoa, por exemplo, uma rede de conhecidos de amigos seus falaram: olha, você solicitou para mim um depósito de empréstimo. Você vai falar: não fui eu que solicitei. Por acaso você tem o número dessa conta, o telefone da pessoa que solicitou, qual foi o nome dessa pessoa? Porque geralmente a conta vai ter um número da conta, vai ter um outro nome diferentemente do seu, porque é para efetuar justamente o depósito numa conta fraudulenta, através de alguns elementos que a gente possa dar início a essas investigações. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre golpes na época da quarentena. É só um minutinho, não sai daí, eu volto já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje são golpes na internet e cyberbullying. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a delegada, a doutora Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Doutora, eu gostaria de falar agora nesse bloco um pouquinho sobre a questão do cyberbullying. É uma situação que está crescendo bastante na internet e, principalmente nesse tempo de quarentena, está todo mundo muito conectado, né? Principalmente o bullying e o cyberbullying, ela é uma inovação de uma prática, de uma doença social que ainda não é tipificada como crime. É a tentativa de diminuição da pessoa, de menosprezo da pessoa, uma tentativa de ridicularizar essa pessoa através de palavras, gestos, muito praticados nos meios acadêmicos, nos meios escolares, principalmente entre os adolescentes. E antes, o que era restrito aos bancos acadêmicos migrou para o grupo de WhatsApp, em que aquela criança, aquele adolescente, aquela pessoa, ela não fica mais imune, porque ela está o tempo todo podendo ser vítima de um cyberbullying hoje. Apesar de não ser hoje tipificado como crime em nossa legislação penal pátria, é muito importante alertar que outros crimes podem ser tipificados quando você pratica um bullying, como crime contra a honra, até mesmo racismo, uma injúria racial, uma ameaça. É importante saber que impunidade não existe, nem no mundo que não seja virtual e nem no mundo virtual. Outra prática que as pessoas estão confundindo muito é o pedido de ajuda com a denúncia. A denúncia, ela deve ser, a denúncia de crimes, ela deve necessariamente ser feita nos canais oficiais das autoridades públicas responsáveis para a persecução penal e para a responsabilização criminal daquele que praticou um crime. Pedido de ajuda, sim, pode ser feito de qualquer forma, seja telefone, redes sociais, qualquer forma de poder pedir ajuda é válida. Agora, alerta para quando a vítima ela confunde e começa a denunciar através de hashtags, de imagens daquele suposto criminoso. Primeiro, deve-se ter todo o conjunto probatório para que aquele criminoso seja responsabilizado pela prática do crime. Caso contrário, a própria vítima, se ela não conseguir aquele conjunto probatório, ela pode não só responder por danos morais, ou até mesmo por uma denunciação caluniosa e deixar aquele criminoso ainda mais irritado ainda, porque muitas vezes as redes sociais podem chegar antes
para o próprio criminoso do que para o poder público, para os órgãos responsáveis pela investigação. Então, é importante saber qual é a diferença de pedir ajuda e denunciar. A denúncia deve ser feita nos órgãos oficiais, tanto da polícia, Ministério Público, 180, 100, seja crimes de violência contra a mulher, contra a criança e adolescente, crimes de direitos humanos. Então, saber exatamente, ou no site oficial da Polícia Civil, então, saber exatamente o canal correto para as denúncias, para poder denunciar os crimes. Ok. Doutora Raquel, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso. Muito obrigada, eu que agradeço. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.